Olá, bem-vindo a mais um podcast, que é o nosso programa Entre Líderes. Sempre trazendo aqui gente interessante, importante, alguém que deixou uma marca ou está deixando uma marca muito importante no contexto nacional. E dessa feita, não menos importante, o professor Wellington Rocha. Seja muito bem-vindo, professor Wellington Rocha. Já te apresento um pouquinho mais, mas que honra recebê-lo aqui em nosso... Prazer é todo meu, um privilégio inenarrável poder estar aqui numa iniciativa tão prestigiosa. Muito obrigado. Muito agradecida por você ter aceito o nosso convite e incluir essa gravação na sua agenda tão atribulada. Eu vou colocar no meu currículo no primeiro top assim, participei do programa Entre Líderes. Excelente. Esse muito é um obrigado. Programa que tem um prazer muito grande. Eu, Reinaldo Passador e Nancy Assad, nós tomamos a iniciativa aqui em nosso estúdio de fazer assim, trazer essas pessoas importantes que marcam presença, que transformam a vida de pessoas. E o professor Wellington Rocha, ele é diretor-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, que é a FIPECAF, instituição vinculada à FEA-USP e referência nacional em educação executiva, consultoria e pesquisa nas áreas de contabilidade, controladoria e também finanças corporativas. Uma grande responsabilidade, não, professor? Exatamente. E, ao mesmo tempo, uma satisfação, porque fazer aquilo que a gente gosta, não é? É sempre muito gratificante. Então, eu estou hoje, para mim, uma honra ocupar essa posição, porque como você, Reinaldo, acabou de falar, a FIPECAF é uma referência nessa área. Então, ser presidente dessa instituição, para mim, realmente é um privilégio muito grande. Há quantos anos o senhor está? O senhor está há bastante tempo, porque eu conheço, tive o prazer de conhecê-lo já há bastante tempo. O senhor, professor, então, fica FIPECAF, parece que uma coisa está vinculada, entrelaçada com a outra. Na verdade, eu assumi a presidência pela primeira vez em 2015, portanto, foram agora 10 anos no ano passado. Porém, fiquei 2 anos afastado. Houve um mandato aí em que eu estava fora da presidência e voltei em 2013. Então, são 10 anos corridos, porém 8 de efetivo mandato. Tá. E até você chegar nessa posição, nós gostaríamos de comentar um pouquinho sobre a sua jornada pessoal e profissional. E por que escolher a contabilidade? Ótimo, eu gosto muito de falar nisso, né? Embora... Assim, só uma curiosidade aqui, a gente está conversando um pouquinho com o professor, toda vez que fala com ele, ele fala contabilidade, os olhos dele brilham, né? Nossa, né? Que contabilidade. Eu até pensei assim comigo, como é que alguém pode gostar tanto de contabilidade? Exatamente, Mas eu queria até que, se me permite, rapidamente um comentário, antes de voltar à pergunta da Nancy, né? Na verdade, meu Reinaldo, alguns autores dizem que as pessoas bem-sucedidas precisam gostar de contabilidade, né? A minha neta Luísa, há 2 anos atrás, estava indo passando de um ano para o outro e falou: vovô, ano que vem eu vou ter aula de educação financeira e eu estou super ansiosa para saber, vovô, do que trata esse negócio aí que você se dedica aí na sua carreira profissional, vovô, educação financeira. Eu falei: Luísa, vai lá, ok, estou torcendo por você. Finalmente chegou o ano seguinte, quando ela iria começar a ter aula de educação financeira. E aí, um dia antes, ela falou: vovô, eu estou ansiosa, amanhã eu vou ter a primeira aula de educação financeira. Eu falei: tá bom, Luísa. Aí chegou o dia. E um dia ela teve a aula tal, pela manhã e tal, aí voltou para casa na hora do almoço. Eu falei: aí, Luísa, como é que foi? Vovô, que coisa chata. Eu fiquei muito traumatizado. Eu falei: Luísa, tudo bem. Eu absorvi aquilo naquele momento. Porém, passadas algumas semanas, o que aconteceu? O professor de educação financeira dela, que ela tinha dito depois da primeira aula, que era uma coisa muito chata, o professor teve um problema e se afastou, faltou aula, faltou 1, 2, 3 aulas, não sei se foi um problema de doença, ele se afastou e veio uma professora substituta para dar aula de educação financeira. Reinaldo, Nancy, senhores e senhoras que nos assistem, ela chegou em casa e falou: vovô, agora eu vi que negócio bacana, vovô, eu vou começar a economizar, vou investir nisso, vou calcular o juro para cá, juro para lá, vou investir. Conclusão: o professor é a peça mais importante.
Professor é a pessoa que tem que fazer se aquele assunto, né? Notadamente em ciências exatas. Exatamente, desculpa, o trocadilho exatamente em ciências que mexem com números, isso assim, mesmo. Que a contabilidade financeira ou gestão, cursos de gestão, administração financeira, tem muito a ver com o comportamento das pessoas, e não necessariamente com a parte técnica, burocrática, de planilhas. Comportamento, perfil relação psicológico, né? Ser mais... Você falou agora um pouco em economia, em cuidar, em fazer um planejamento estratégico. Exatamente, como já se começa a ensinar nas escolas. E aí, o que acontece, né? Alguns autores falam claramente, né, que as pessoas bem-sucedidas financeiramente, os tycoons, né, os grandes magnatas norte-americanos que construíram a riqueza norte-americana na segunda metade do século XIX, né, as grandes ferrovias, grandes lojas de departamentos, aço, né, estes grandes empreendedores do século XIX, da segunda metade do século XIX, eram apaixonados por contabilidade, porque eles tinham os números das suas empresas na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Então, o que a gente recomenda é o seguinte: se a pessoa quer ser bem-sucedida, claro, a gente não está dizendo que isso seja felicidade. A felicidade é uma coisa que não nos compete julgar, porque é tão íntima, né? Mas do ponto de vista econômico, financeiro, patrimonial, as pessoas bem-sucedidas gostam de lidar com números. As pessoas bem-sucedidas não acham que contabilidade seja uma coisa chata. Agora, claro, como eu acabei de falar, depende também muito dos professores saberem, né? Professor, vamos voltar. Como é que foi essa sua jornada? Aí eu tenho um pouco de... Eu sou canceriano, eu sou signo de câncer, eu sou naturalmente introvertido, sabe? Muito envergonhado, assim, sou uma pessoa... Tô vendo. Então eu tenho um pouco de receio de falar nisso, porque a minha origem nesse mundo da contabilidade, finanças, começou no final da década de 1960 na Álvares Penteado, no Largo São Francisco, quando eu fazia o curso técnico em contabilidade. E aí, por que eu fico um pouco envergonhado de falar isso? Porque, por um lado, né, o que aconteceu? Eu tinha lá um professor, né, de contabilidade no curso técnico, né, com quem eu dialogava às vezes sobre determinados assuntos, e nós estávamos, lembra-se, a final da década de 60 estávamos em plena ditadura militar. E eu trocava algumas ideias com um professor, professor de contabilidade industrial. Hoje seria contabilidade de custos. Eu conversava muito com ele, não só sobre a matéria, mas sobre política também, que eram anos de chumbo, né? E depois, o que aconteceu, e aí é o motivo de eu ficar um pouco envergonhado de falar dessa passagem, é porque esse professor acabou fazendo a minha cabeça, e depois eu fiquei sabendo que fazia a cabeça da filha dele em casa, né? E acabou ele fazendo aí um encontro de Cupido, um papel de Cupido, e aí acabei casando com a filha dele. Com a filha do professor. Se você gosta de contabilidade, então está no caminho certo. Exatamente. Tem um caminho para... Opa, então me encontrei aqui, né? Muito útil e agradável. Inclusive, por causa disso, eu comecei a ficar apaixonado pela contabilidade, isso no curso técnico. Pela filha do professor e pela contabilidade. Boa história. Me apaixonei pelas duas. E aí, isso no ensino médio, né, no técnico, e aí depois eu fui para Ciências Contábeis na Universidade de São Paulo, USP. Como era na época a concorrência para entrar na... Sempre muito forte, né? Sempre muito forte, foi bem difícil entrar, né? Mas aí eu entrei e descobri uma coisa importante, que ao contrário do que eu imaginava, e ao contrário do que diz o senso comum, infelizmente até hoje muito, a contabilidade não é o preenchimento de DARF, de guias, de recolhimento de... A contabilidade é uma verdadeira ciência, com uma certa complexidade até, porque cabe a essa ciência mensurar monetariamente tudo o que acontece no mundo econômico. E o mundo econômico, nós sabemos, não é só empresas, é na nossa casa também, na nossa vida pessoal. Né? Tudo é a economia que rege, e a contabilidade precisa entender o que acontece na economia, né? Gastos, né? Despesas, receita, lucro, investimento. A contabilidade precisa fazer o quê? Atribuir números a esses eventos.
atribuir valores, mensurar monetariamente. Essa é a essência da contabilidade, né? Todos nós temos uma missão nessa vida, todos nós viemos para esse mundo com uma missão. E a contabilidade também tem uma missão nessa terra. Qual é a missão da contabilidade? Mensurar monetariamente os eventos econômicos. Tudo que é econômico, a contabilidade tem que medir. Professor, eu espero que pessoas que estejam nos assistindo aqui comecem a pensar de uma forma diferente. Porque o senhor é reitor, é o presidente de uma das principais escolas de contabilidade do país. E para aquelas pessoas que sonham alto, querem mais, desejam mais, conhecer uma pessoa com tanta experiência, com tanta assim, paixão pelo processo, pode ser uma grande influência. Você pensou nisso? Você aí, talvez assim, buscando ainda nessa fase, nós temos aqui pessoas que são gestores, diretores, presidentes de empresas, nós temos aqui muitas pessoas de recursos humanos que podem influenciar outras pessoas. E por que não direcionar essas pessoas que são, ou desejam, ou queiram uma nobre profissão, já tem uma certa tendência de procurar a FIPECAF? Por que a FIPECAF, não menosprezando as outras, mas por que FIPECAF em primeiro lugar? O que tem de diferencial na FIPECAF, além da vinculação com a USP, além de ter uma pessoa tão apaixonada na direção, como é o seu caso, mas por que FIPECAF, além desses dois motivos? Bem, o primeiro motivo realmente é a ligação com a Universidade de São Paulo, com a USP, né? Porque a FIPECAF foi fundada por um grupo de professores da Universidade de São Paulo, da área de contabilidade, né? Isso 51 anos atrás, 1974. Então, já vem daí a origem, né, vamos chamar assim, entre aspas, o DNA, né? A quintessência da FIPECAF é a contabilidade. Então, a nossa missão, eu diria, os nossos objetivos são dois, principalmente. Por um lado, a FIPECAF tem por objetivo demonstrar para a sociedade esta importância da contabilidade que eu acabei de falar, que infelizmente não é ainda a percepção da maioria da população. Então a FIPECAF quer contribuir para que a ciência contábil, não só a ciência enquanto teoria, mas a prática da contabilidade, da verdadeira contabilidade, como eu acabei de falar, que é a ciência da mensuração, mas só entendendo e deixando claro que quando a gente fala ciência da mensuração, não é uma coisa meramente teórica. Ao contrário, ela tem que ter aplicabilidade. Aliás, a contabilidade é uma ciência social aplicada, né? Como se diz, eu aprendi na Espanha uma frase lá na Universidade de Salamanca, na universidade que foi fundada em 1218, né? Com 800 e tantos anos. Então, lá nas paredes da Universidade de Salamanca está escrito assim: a teoria sem prática é um sonho. É apenas um sonho. Mas a prática sem a teoria é um pesadelo. Tá. Olha só. Eu pedi para o senhor repetir, porque tem alguns desses relances, assim, esses insights, que merecem uma reflexão. Aquela que você antes de dormir fica pensando, puxa vida, até que ponto o professor tem razão? E depois de pensar bastante, falando, ele tem razão. Como é que é mesmo, professor? Teoria e prática. A teoria sem a prática é sonho. Mas a prática sem a teoria é um pesadelo. Interessante. Porque você fazia as coisas sem saber porquê, sem saber o porquê está fazendo aquilo, é um pesadelo. Pode ser que chegue a algum lugar, mas se chegar. Se chegar. Agora, quando aí entra método, sistema, planejamento, organização. Porque o senhor falou no começo, assim, eu sou apaixonado, sou de origem de câncer, do signo, e gosto das coisas organizadas, bem feitas. E a contabilidade, obviamente, como uma ciência exata, pressupõe números, e números são exatos. Tem toda uma lógica, tem toda uma coerência, tem toda essa visão cartesiana das coisas certas. E também se percebem as coisas erradas pelos próprios números. Coloca ordem no caos, né? Como dizem. Me conta, professor doutor a presidente da FIPECAF, como foi essa transição? Isso, bem lembrado, se me permite. E aí eu quero que você me diga quais são os desafios de um líder como você, que atua com professores, alunos, diversas áreas, coordenadores.
E também o pessoal da própria FEA USP, né? Como é que é isso? Como eu disse, eu fui lá para a Universidade de São Paulo para fazer o curso de Ciências Contábeis e dali automaticamente fui para o mestrado na mesma área e em seguida para o doutorado, né? Você já queria fazer carreira acadêmica? De certa forma eu já tinha um pouco esse objetivo, sim. E aí, uma coisa interessante, né, acho que foi na universidade, no curso ainda de graduação, antes do mestrado, eu já percebi, porque o curso de contabilidade na USP tem essa característica muito forte, perceber que a contabilidade não é só preparar balanço e resultados para divulgar para o mercado, para orientar o investidor, aquele que está fora da empresa e quer saber se investe ou não naquela empresa, né? Que a gente chama de contabilidade para usuários externos, né? Que é o público, investidor, os credores, os bancos, né? Fornecedores que estão interessados em saber da situação da empresa. Uhum. Contabilidade é isso também, claro, sem dúvida, mas aí eu percebi na USP que não é só isso. Aliás, o Reinaldo agora há pouco falou, é muito mais que isso, é planejamento, organização, tomada de decisão, que a gente chama contabilidade para o usuário interno. Uhum. E eu pessoalmente fui mais para a pesquisa nessa área de contabilidade para usuários internos, que compreende tudo isso que o Reinaldo falou agora há pouco, e mais custos, mensuração de custos, que é a minha área, né? Então, é um pouco chamado às vezes, na Poli, por exemplo, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, eles chamam de economia de empresas, quer dizer, a contabilidade voltada para medir e gerenciar internamente. Que é a alma da empresa, na verdade, porque se ela não tem como fazer investimento, não tem controle, não tem como é que ela vai investir se ela não tem talvez um recurso. Ou de que maneira que ela vai comprometer o recurso, se ela investir de mais ou de menos. Exatamente. Até que ponto tem as alternativas de mercado. E o senhor é uma pessoa que tem assim, reconhecido talvez não, reconhecido também como autor, gostaria de saber dos seus livros, seus artigos também, e pesquisador, reconhecido em temas como gestão estratégica de custos, controladoria e sistemas de informação gerencial, além de palestrante em eventos nacionais e internacionais sobre governança, performance e transformação digital na área financeira. Não é pouca coisa não, professor. Que história é essa? Que livro? O senhor publicou algum livro? Como é que é essa história? Tem 5 livros. 5 livros. Exatamente. Quais os principais? O último foi editado em 2024, um ano e meio atrás, que se chama exatamente Gestão Estratégica de Custos, que é uma abordagem, né, adotada atualmente apenas, infelizmente deveria ser mais empresas, mas os instrumentos de gestão estratégica de custos são usados por uma minoria de empresas bem-sucedidas no mundo inteiro, né? Empresas mais que modernas, empresas contemporâneas, empresas que estão absolutamente no topo do desempenho, da competitividade. Se me permite dar um exemplo aqui, nós temos empresas, pode-se falar em nome de empresa? Que à vontade. Não tem censura, não. Assim? Pode falar o que quiser. O que quiser. Exemplo, vou dar um exemplo assim. Por vários anos, a Toyota faturou muito menos que a General Motors. General Motors faturando mais. A Toyota, uma nos Estados Unidos, no Ocidente, outra no Oriente. Muito bem. Só que a Toyota, apesar de faturar menos que a General Motors por vários anos, né, apesar de faturar menos, lucrou muito mais. Então a questão é, custo. Como duas empresas competindo no mesmo mercado, vendendo automóveis para as mesmas classes de consumidor. Uma pergunta capciosa essa. Uma fatura menos do que a outra, mas lucra mais. A explicação é só uma, ela sabe como gerenciar seus custos. Porque a receita, ela está em desvantagem, está vendendo menos. Como é que eu faço? É verdade. Né? Então ela tem que saber. Professor, estou assim com uma coceguinha na garganta para fazer uma pergunta. Essa estrutura estratégica toda relacionada às empresas estatais. Essa diferença, que me parece que as empresas também muito bem geridas e coordenadas, poderiam gerar uma lucratividade extraordinária. Aonde é que está o problema? É custo? Eu acho que a primeira palavra, decisão? A gente está falando em gestão estratégica de custos, começa com a gestão. A gestão. Então a gestão precisa estar motivada, né, para
o uso eficiente de recursos, etc. E, quando a gente fala em empresas estatais e órgãos públicos, infelizmente, nós não temos essas coisas bem consolidadas. Aqui eu poderia dar um exemplo que é público no sentido de que é uma dissertação de mestrado na Unicamp que diz claramente, feita uma pesquisa num país europeu, onde se comprovou que a maior parte dos desperdícios e perdas das empresas estatais e de órgãos públicos não são, e aí, se me permite aqui dar um depoimento pessoal, como que infelizmente por muitos anos eu ensinei errado os meus alunos. A gente precisa reconhecer, tem professor que ensina errado, e os alunos acreditam, né? E depois Então, essa dissertação de mestrado na Unicamp mostra que a maior parte das perdas, isto é, das ineficiências das empresas estatais e de órgãos públicos, não é, ao contrário do que eu ensinava para os meus alunos, as perdas não são involuntárias. A maior parte das perdas são voluntárias. Então, nós temos aí razões escusas, né, que poderiam demonstrar por que determinadas estatais... Nem tudo pode ser dito. Nem tudo pode ser dito com todas à luz da letras, evidência, né? Da verdade, da transparência. Enquanto a lógica da gestão na empresa privada é a busca da eficiência e da competitividade, a lógica de algumas estatais, claro, não devemos generalizar, mas muitas estatais e órgãos públicos, infelizmente, a lógica é outra. Quem sabe a gente tem lá uma expectativa, né? Só para finalizar, assim, uma esperança mesmo, quem sabe a gente tem lá uma FIPECAF com braços estendidos nas empresas estatais, trazendo lá a luz da verdade e ciência e também da pesquisa e decisões certas, com pessoas certas, o devido preparo para as pessoas para assumirem de forma adequada a gestão dessas grandes organizações, grandes empresas. Professor, eu quero saber como que você, com uma formação acadêmica e contábil, chegou à liderança, chegou a ser presidente, como foi esse desafio e ao que você atribui o seu sucesso? Bom, obrigado pela palavra. Eu me sinto realmente realizado, né? Eu me sinto realizado e privilegiado e dando o meu melhor ali na gestão da FIPECAF. Mas, na verdade, vamos dizer assim, numa trajetória, como eu falei, de fazer a faculdade na Faculdade de Economia da USP, depois entrar no mestrado e no doutorado, automaticamente você vai se engajando, né, e a FIPECAF sempre foi muito ligada à USP. E aí foi natural nesse processo, né, depois de um grande empreendedor que nós tivemos, que é o professor Irã Siqueira Lima, um grande empreendedor, que por sinal o nosso edifício sede leva o nome dele, né? Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, ele nasceu com isso aqui. Tive o prazer de conhecê-lo também. Trabalhei por um bom tempo sobre a liderança dele. Um empreendedor, um verdadeiro empreendedor, um coração muito grande, né? Sim. E a gente já percebe, assim, é bom ter um coração muito grande, né? Mas você falou agora há pouco dos desafios da gestão. Sim. E um dos desafios da gestão, na minha opinião, talvez seja não ter um coração tão grande assim. Por quê? Porque, na minha opinião, um dos desafios da gestão é saber dizer não. Acho que um líder, né, um gestor precisa saber dizer não. Precisa dar feedback nu e cru para os seus gestores, para os seus funcionários. Sem com isso, mas com cuidado de não assediar. Né? Dar feedback nu e cru, apontar as fragilidades de um subordinado, sem assediar. Esse é um desafio, porque muitas pessoas não têm. Hoje, mas em dia com essa comunidade woke muito acentuada, fica complicado. Tudo parece que virou mimimi, então tem uma situação muito acentuada. Isso é uma característica da comunicação assertiva, né? Você pode dizer não, mas você tem que dar um feedback construtivo para você alinhar o seu profissional, o seu executivo com os objetivos da organização, né? Exatamente. Saber dar, então, um feedback construtivo, né? Sem assédio, sem magoar, sem ferir. Eu posso dizer que eu já trabalho com você há alguns anos, né? Que os seus feedbacks sempre nos ajudaram a melhorar os nossos processos e alcançar os resultados que você busca. Bom, começa com a educação, né, por trás disso, né? Uma pessoa fina que tem todo um jeito de lidar com as pessoas. Não, mas o professor, eu não sei se você sabe disso, ele era apresentador
de um congresso na USP, certo, professor? Claro. Ele sempre teve essas características, né, da comunicação como um fator importante, que eu acho que isso agrega valor para a sua liderança, né? Obrigado pelas suas palavras. Um outro ponto que me ocorre nas características que eu imagino que seja para quem quer liderar uma organização e tal, é estabelecer metas desafiadoras. Então, as metas estabelecidas, né? Desafiador, não assustadora, né, professor? Não assustadora e, portanto, não desmotivadora, né? Porque tem meta que já começa a desmotivar. Então, as metas têm que ser... E aí eu me refiro a metas mesmo e não objetivos. O objetivo é uma situação um tanto quanto conceitual, é uma situação que se deseja alcançar, na minha concepção. Dentro da área de controladoria, a gente define muito bem esses termos, né? Então, o objetivo é uma situação que se deseja alcançar. Mas a meta é mais que isso. A meta tem que ter um prazo e uma quantidade. É tanto, né? Um exemplo, quando a pessoa fala, a gente quer aumentar a participação de mercado. Quanto? É um objetivo. Quando? Quanto tempo? Né? Aí as perguntas básicas, né, dos 5Ws, 2Hs. Quem, quando, onde, então, como. estabelecer metas desafiadoras. Primeiro ponto. Se me permite contar mais um episódio aqui, peculiar na gestão, né? Em certa época, nós estávamos em pleno processo de construção do orçamento e um gestor de uma área, montando o orçamento com o seu subordinado, queria estabelecer as metas daquele funcionário para aquele período. E aí conversaram tanto em tanto tempo, não sei o que, como o Reinaldo falou, né? Quando, quem, quando, onde, como, por quê, para quem, quanto tempo. E aí o funcionário falou para o chefe dele, tanta matrícula, não sei o quê. Aí o chefe dizia, você se sente confortável com isso? Como quem diz, se você se sentir confortável, eu vou colocar. E depois eu falei, não, a meta não é para se sentir confortável. Vocês falaram bem, não é para assustar, e nem mas também, ela não é para se sentir confortável. Sempre vendemos isso. Então tá bom, vamos fazer o que nós já fizemos. Não, peraí, isso não está sustentando, precisa de uma coisa ousada, arrojada. A gente chama de que a gente não quer. O que a gente não quer na FPCAF é continuar continuando. Continuar continuando. Continuar continuando. O Reinaldo acabou de falar. Então a meta, ela tem que ser desafiadora. Ela tem que provocar um certo desconforto. Meta pequena para gente pequena. E penso que quem deseja mais tem que ter ousadia. Excelente isso é o mínimo, isso aí não é meta, isso aí é o mínimo que eu vou conseguir. Meta pequena para gente pequena, gostei dessa, Reinaldo. Excelente. Então é isso, eu tenho que saber estabelecer metas que ao mesmo tempo sejam desafiadoras, mas não assustadoras, não desmotivadoras, né? Senão a pessoa vai falar, não, isso aí não... Esquece, né? Professor, uma outra coisa. Falamos agora sobre comunicação, e o senhor também foi dito aqui pela Nancy, é um grande comunicador, conduzindo programas, ou seja, e além disso, a maneira como o senhor fala, tão assim, com tanta fluência, com tanta amabilidade, uma pessoa que tem todo o poder da fala, o poder da palavra. Tive o prazer, a oportunidade, alguns cursos lá da FPCAF, de dar algumas aulas lá também, na parte de gestão tributária, pós-graduação, e ficava encantado, porque nós juntava 30, 40 alunos, mais ou menos, e assim, quando falava aqueles trabalhos sobre comunicação, e as pessoas vivendo aquela experiência, falaram assim, nossa, que coisa fascinante, que coisa fabulosa, eu recebi muitos elogios lá, porque colocava as pessoas diante delas mesmas em relação aos seus medos de falar em público, as suas limitações relacionadas a isso. E também uma característica de pessoas que têm uma formação toda em ciências exatas, que tem muita facilidade com números, mas pouca facilidade no processo do relacionamento de comunicação. E isso entrou para eles assim como uma luva. E até falando o seguinte, poxa vida, esse aqui veio um curso no final, deveria vir lá no começo, porque nós íamos ficar juntos aqui um ano e meio, participando dos cursos, aos sábados, etc. Isso é tudo que facilitava, inclusive assim, criava um elo mais forte entre eles mesmos. Além de que reforçava a sua coragem para a liderança, venda, negociações, coisas também que um profissional de contabilidade ou da gestão financeira precisa ter. Então, esse trabalho, como é que nasceu esse trabalho? Por que nasceu esse programa de comunicação? O senhor tem uma noção o quão isso foi importante? Começou, mas se me permite, aqui eu iria até reiterando o que você acaba de falar, se naquela, que eu imagino
faz alguns anos que você teve essa experiência com o nosso aluno do curso de gestão tributária. Sim. Então, eu diria que hoje, e a cada dia que passa, isso é mais importante ainda. Por quê? Porque com as novas tecnologias, né, e hoje a rainha aí, a inteligência artificial, né, inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, né, e etc., o processamento de dados para gerar informação fica automatizado. Então, cabe ao profissional, claro, aqui nós estamos falando da área de contabilidade, finanças, né, mas isso certamente se aplica às demais. Esse profissional de contabilidade e finanças, ele tem que ter agora, né, vai precisar de menos tempo para manipular, trabalhar com os números, e ele tem que ter mais tempo para se comunicar com seus pares, para ele ser um consultor do gestor do marketing. Ele é um homem de finanças, contabilidade e finanças, controladoria, mas ele precisa agora ser um consultor, um conselheiro do marketing em assuntos contábeis e financeiros. Ele precisa ser um consultor do engenheiro da produção em matéria contábil e financeira. Sim. E aí vem a comunicação, né, Reinaldo? Então eu diria que hoje isso é mais importante ainda, essa habilidade de se comunicar com os seus pares. Professor, eu queria que você desse uma dica. Muitas pessoas hoje ficam em dúvida, chega assim, terminando o ensino prático, né, das primeiras formações, que carreira seguir. O que você diria para os nossos jovens sobre a carreira de contabilidade? O que é, como é que funciona e o que ela oferece? Isso. Então, primeiro, como a gente falou aqui algumas vezes hoje, para começar, a contabilidade não deve ser vista como preenchimento de guias e nem mesmo, eu diria, fazer contas, porque isso eu acabei de falar, a tecnologia faz, né? Então, esse profissional vai ser um consultor, eu acabei de falar, orientar. Aliás, Nancy falou uma coisa no início da conversa que me marcou muito, Nancy. Ele verificar se o desempenho econômico financeiro da empresa está coerente com a estratégia. Você falou isso já hoje aqui. Se o desempenho econômico financeiro está de acordo com a estratégia, porque não adianta nada ter um desempenho econômico financeiro satisfatório se não atingir os objetivos estratégicos. E alinhados a um cenário que é volátil. Mas um verdadeiro, claro, a gente não quer aqui, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que ela vai resolver os problemas do mundo, não é isso. Mas ele é cada vez um profissional mais importante no direcionamento da estratégia, entender a estratégia da empresa e orientar nesse lado. Então ele tem, por exemplo, essa parte de controladoria que compreende planejamento estratégico operacional, né, avaliação de desempenho, saber avaliar o desempenho dos demais gestores, né? Então essa área, ele pode ser um auditor, né? Alguns têm esse dom para auditoria, né? Auditoria contábil. Ele pode ser um gestor tributário, por exemplo, e no Brasil isso hoje está muito importante, né? E remunera muitíssimo bem, né? Muito bem. Eu li uma pesquisa recentemente, algumas semanas atrás, feita no Brasil, em que se constatou que aproximadamente 2/3 dos profissionais de contabilidade do Brasil não estão preparados para a reforma tributária que começou no Brasil. Olha só. Isso agora, 2026. Nós já estamos no período. Queria então os outros gestores de outras áreas, de outras unidades. Então, assim, respondendo mais a sua pergunta, mais diretamente, assim, uma das alternativas de carreira para o profissional de contabilidade é a gestão tributária. E como isso é importante. Avançando só um pouco, porque estamos aqui com pessoas, poxa, nossa, ele falou tanto, mas ele não falou de valores. Do que significa ser bem remunerado nesse contexto. Qual seria assim, uma média de um valor salarial de uma pessoa que está começando, depois de um tempo, em função de cargos e níveis de gestão da contabilidade ou de gestão financeira de maneira geral? Isso, se o professor tiver essa uma visão assim geral. Né? Não tem uma ideia muito... É relativo, eu sei, mas... Porte da empresa. Talvez assim, em relação a outras áreas, por em relação exemplo, a outras eu sei de controllers, né? E o controller é um profissional que naturalmente vem da contabilidade. Eu sei de empresas multinacionais no Brasil, que estou no Brasil hoje, onde o controller ganha R$35 mil, por exemplo. Conheço empresas, isso acontece. Agora é claro que isso não é início de carreira.
Não é início de carreira. Início de carreira é menos e vai depender, como disse muito bem, não sei, do porte da organização. Mas hoje eu diria assim que um controle de uma empresa de porte médio não se pode falar menos de uns 20, 25 mil reais. Um conselheiro também, né, no conselho de administração, normalmente uma das formações fundamentais é a contabilidade, né? Essa visão financeira das organizações, das empresas. Principalmente dentro dos conselhos de administração, comitês de auditoria, né? Comitê de auditoria que assessora o conselho de administração. E a FIPECAF, ela tem professores, que são os notáveis, né, da contabilidade, que integraram diversos conselhos públicos, né, e privados também, com muito sucesso. Vários. Bem lembrado, né? Por exemplo, Petrobras. Nós tivemos um colega nosso, aliás, esse colega de turma até no mestrado, que foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Presidente, nós fizemos muito bem. Outro foi membro do Comitê de Auditoria, que assessora o Conselho, empresas privadas também. Eles têm uma história nas empresas. O professor Irã mesmo, né? Ele tinha uma história que ele trouxe da vida, vamos dizer assim, privada, e também da vida pública, né, que ele trouxe para a FIPECAF. Eu acho que isso foi algo que agregou muito, inclusive o prédio que a FIPECAF está é a obra do professor Irã. Ele que teve a coragem de adquirir, pagar e tudo obviamente, mais, de onde ele está lá nos vendo aqui agora, assim, falando sobre ele, certamente aquela pessoa que deixou um legado. Sem dúvida. E quando a pessoa passa a vida toda construindo, deixando um legado como esse, obviamente... um lugar no coração de muita gente. A nossa homenagem para o professor Irã. Ele veio como esse ele trouxe uma experiência, ele foi diretor do Banco Central do Brasil. Olha só. 2 gestões. Olha. Eu até tenho uma curiosidade do professor Irã, que ele foi o único diretor do Banco Central do Brasil que foi diretor do Banco Central do Brasil no último governo da ditadura militar, que foi o João Figueiredo, e em seguida do primeiro presidente depois que foi o Sarney. Então o Sarney convidou ele para se tão bom que era e continua. Muito bom, muito competente. E tinha uma comunicação assim muito boa, né? Então a comunicação é uma ferramenta importante para os grandes líderes, né? E tocava piano, né? Coisa maravilhosa. Aliás, o piano que era dele, que foi na mãe dele, está na FIPECAF até hoje. Olha só. Está conosco. Na época, depois que ele faleceu, eu liguei para Maria Cília. Eu falei, Maria Cília, o piano está aqui e tal. Mas eu liguei meio assim, porque eu não queria dizer que eu não queria o piano, mas também não queria desfazer e tal. Aí ela falou, não, professor, não, como o senhor quiser. Ficamos com o piano. Que beleza. Professor, olha, quantas histórias tem, professor, que honra, que privilégio. Professor Wellington Rocha, né? Deixa eu conhecer assim as palavras de agradecimento, porque ela que tem uma amizade maior há mais tempo. Com o senhor, minha admiração também, meu respeito. Obrigado. Pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pela sua realização como pessoa, como ser humano e como ser profissional também. Prazer em recebê-lo aqui em nosso programa, um privilégio para nós ter aqui hoje o professor, reitor da FIPECAF, professor Wellington Rocha. Muitíssimo agradecido. Professor, eu te agradeço imensamente, é sempre uma grande alegria estar com você. Você tem uma liderança que eu admiro muito, que é uma liderança assertiva e afetiva. E com isso você consegue estimular os seus subordinados a trazer os melhores resultados. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público e que vai, com certeza, porque nós vamos compartilhar esse link, também vai para o público-alvo da FIPECAF. Perfeito. E também quiser deixar no final um contato lá para a empresa, seu ou da empresa, para as pessoas conhecerem efetivamente, quem não conhece ainda a FIPECAF, essa escola extraordinária, quem sabe lá, para ter uma realização pessoal, para as pessoas que desejam a melhor escola de contabilidade em nosso país, que é a FIPECAF, e por que não, já assim dessa maneira ousada, não é? Concorrer a uma vaga para, quem sabe, um curso. Exatamente, isso. Então, eu diria primeiro que aqueles que estão pensando, ou de alguma forma cogitarem, né, algo nessa área, procurem conhecer, e nós estamos à disposição, inclusive, para ajudar nessa orientação, né, de carreiras nesta área contábil e financeira. A FIPECAF tem uma característica importante, que a gente tem uma parcela muito grande de estudantes de segunda graduação.
aqueles que estão num momento de carreira, que precisam, para continuar subindo, entender mais de contabilidade e finanças, ainda que não tenha formação contábil. E nós estamos à disposição, fipecaf.org, né? fipecaf.org, podem ter e entrar em contato, que nós estamos totalmente à disposição para orientá-los nessa área. E é isso, eu registro aqui mais uma vez que para mim foi um grande prazer poder estar aqui, de verdade. Foi uma grande alegria, viu, professor? Foi demais. Obrigada. E para você que está com a gente até agora aqui, espero que tenha gostado muito. Primeiro, assim, quem não gosta do professor Wellington, né? Pela simpatia, pela leveza, pela maneira como ele conduz sua linha de pensamento, o seu raciocínio e a amorosidade que expressa a partir das suas palavras, pela sua maneira de falar. E, por que não, também desse conhecimento todo, essa bagagem toda que ele juntou ao longo da vida e está deixando certamente, a exemplo do professor Irã, também o seu próprio legado. E que honra recebê-lo aqui, professor, mais uma vez, muito obrigado. E para você, fica um abraço e até o nosso próximo programa. Muito até obrigada, lá. Professor. E para você que esteve conosco e compartilhar até agora, também, né, se alguém quiser compartilhar com outras pessoas. Se você que esteve conosco até agora, se gostou, dá aí o seu joinha, compartilha e também pode enviar perguntas e sugestões que nós estaremos à disposição para receber. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima. Obrigadíssimo.